Olá pessoal, bom dia, tarde e noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Bem, o vídeo de agora é um AF, não, F não, F. FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal, tá? Sempre é, muita sigla. Mas é um FV, tá? Um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. E o tema da vez é sugerido, na verdade é um debate que eu tive com o Pedro. Pedro é um colega de Discord, né? E também que tá no canal aqui, só que ele tá num problema muito... Tá em crise, né? Tá em crise existencial e tal. Ele tá meio que dando um tempo. Ele tá dando um tempo pra vida, dando um tempo pra... Enfim, esperando a cabeça, por assim dizer. E é foda mesmo, sabe? Ele tá com depressão e tal. Espero que ele esteja bem. Mas ele me perguntou numa das conversas, eu acho que o nome dele é Pedro, não tenho certeza, tá? A gente conversa com o nome de pseudônimo Pedro, né? Mas ele perguntou uma vez numa conversa no Discord, né? Porque ele queria debater uns temas de filosofia. Eu acho que respondi assim, não quis machucar nem nada, mas... A gente vai conversando normalmente, eu fui dando as minhas opiniões, as minhas leituras sobre as coisas, né? Só que eram temas muito complexos, porque machucam a pessoa, se a pessoa não tiver uma resiliência, uma maturidade intelectual. Uma casca, você tem que ter uma casca, uma espécie de costume para lidar com coisas que você sabe que dói, né? Então, eu não sei se eu ajudei ele a ficar mal também. Bom, espero que não. Mas ele perguntou sobre uma teoria da filosofia, que é o realismo e também o idealismo. São duas correntes filosóficas, né? Mouse aí, meu garganta tá meio ruim. Aula demais. Mas, enfim, eu particularmente esquecido completamente, sendo sincero, o que era realismo e idealismo. Eu estudei isso na filosofia das ciências. Só que, minha memória é de peixe, cara. Eu não gosto de guardar coisa, né? Eu sou, tipo, o cara que sei lá, efêmero, tá? Eu sou uma brisa de verão, sei lá, uma coisa assim. Porque eu não guardo informação, eu não guardo nada, eu esqueço tudo, ou misturo, depois eu redebato as coisas, redetalho as coisas, relembro as coisas, mas de cara assim eu nem lembrava. Aí eu fui perguntar pro ChatGPT o que era diabos, o idealismo e o realismo, e ele me respondeu. Baseado na resposta do ChatGPT, peraí. Eu mesmo elaborei uma teoria, uma leitura sobre isso, né? Eu não lembro qual foi a minha leitura. Faz tempo já, isso foi lá em abril, fim de abril. Cara, estamos em mês 8, faz 4 meses. Eu não lembro. Assim, eu tava relendo aqui, eu vou reler de fato a resposta do chat GPT e daí eu debato a ideia, porque eu prometi pra ele que ia debater mais em um vídeo. Prometi pro Pedro, mas eu não sei se ele vai ver esse vídeo. Mas mesmo que ele não veja, a ideia tá um contraste, a diferença ou o contraste. Mouse, Link tá estressado. Link não pula. Vai ficar pulando assim quando toca em você, vai. Pula pra lá, se eu pular, eu vou pular logo, porque senão você vai moscar no fio. Vou fazer um favor pra você. Não derruba o mouse, derrubou o mouse. E lasca. Vai pro cantinho, vai. O mouse aí, curtindo os botões aqui sem querer no mouse. Enfim. Aí eu nem lembro direito a resposta que eu dei, eu vou dar uma outra resposta agora baseada no que vier na minha telha. Porque eu sou assim. Pode mudar completamente a resposta inicial que eu dei. Isso aí. Então, a resposta do ChatGPT foi a seguinte, ó. Eu vou ler, tentar não tossir. O realismo e o idealismo são filosofias que possuem perspectivas diferentes sobre a natureza da realidade. O realismo é uma corrente filosófica que defende que a realidade existe independentemente da mente humana, que pode ser conhecida através da observação e da experiência. Segundo os realistas, as coisas existem em si mesmas e têm propriedades que podem ser conhecidas objetivamente. Essa corrente filosófica enfatiza a importância do conhecimento empírico e científico para a compreensão da realidade. Já o idealismo, segundo o ChatGPT, é uma corrente filosófica que defende que a realidade é constituída por ideias e conceitos, que a mente humana é a fonte última do conhecimento da existência. Segundo os idealistas, a realidade não pode ser conhecida de maneira objetiva, pois é construída pela mente humana. Essa corrente filosófica enfatiza a importância do pensamento e da reflexão para a compreensão da realidade. Em resumo, enquanto o realismo propõe uma realidade que é independente da mente e pode ser conhecida empiricamente, sem a mente não acessa necessariamente, mas o mundo é isso, né? O mundo é meio que determinado. Já o idealismo pressupõe ou propõe uma realidade que é construída pela mente e não pode ser conhecida objetivamente. Aí a pergunta é, para que lado você vai? Você vai concordar com um ou com o outro? Eu não quero concordar com nenhum, mas se for para atender a minha filosofia, eu tendo para a filosofia mais idealista. Eu sou mais idealista do que realista, tá? Por que idealista? Porque
É como se a cultura ou a mente humana determinasse o mundo e determinasse os conceitos, as palavras e tal. Vira vídeo, vai vídeo, tem esse tipo de argumentação no canal, tá? Mas eu não gosto da ideia de que a mente humana é uma coisa real. Então, eu não acho que a ideia consegue sustentar e descrever uma coisa que seja real de verdade. É abstrato, tudo bem, é um objetivo. Não é objetivo, né? Que nem o próprio texto fala, né? Não é objetivo, é abstrato. É uma coisa tênue, é uma coisa transformável. Tá, tudo bem, então é idealista? É idealista. Mas, enfim, eu não boto a mão no fogo por nenhum dos dois, né? Eu não lembro realmente que eu conversei com ele, mas essa definição, né? Que é uma definição muito precisa que o ChatGPT faz, porque o ChatGPT para algumas coisas presta. E nessas coisas de conceitos, de conceitos da internet, né? Conceito de dicionário, ou algo do gênero. Ele até que vai, tá? Qual é a minha visão sobre o assunto? Bem, primeiramente o realismo é uma coisa tipo assim, a realidade é o que é, independente da percepção ou da interpretação humana. Aí tá um paradigma. Se você diz que a realidade é o que é, você se pergunta, beleza, então ela existe sem a sociedade, sem a cultura humana, sem a espécie humana. Então quer dizer que o planeta é planeta, que o Sol é Sol, que o átomo é átomo, que a ciência é ciência e tudo se comporta segundo um relógio. Relógio pré-determinado que não precisa de qualquer tipo de inteligência para descrever o seu funcionamento. E esse funcionamento, apesar dos conceitos não serem definidos a ele, ele está ali sempre. Então, o entendimento do universo nesse caso, é inerente ao universo. Está inerente. O universo está inerentemente moldado e formado antes da sua compreensão. Então, o que o humano faz nada mais é do que acessar a sincronia de informação, a sincronia de relação para entender a verdade. A verdade que já está dada, a verdade que já está moldada, o funcionamento pleno, e o ser humano está acessando, literalmente, que ele lê um livro, ele está lendo o universo. Ele está descobrindo a realidade, ele está vivenciando a verdade, por assim dizer. Essa vivência da verdade no realismo nada mais é do que você estar se alimentando de uma coisa que já é nutritiva, né, por assim dizer. E esse alimentar-se é inevitável, porque você existe no mundo, e nesse modo de funcionamento não é a compreensão do mundo, mas sim ao mundo por si mesmo, por assim dizer. E o mundo por si mesmo pressupõe e é antecessor péssimo. Antecessor a qualquer tipo de entendimento do mesmo, né? Então, existe uma verdade. Existe uma interpretação adequada, existe uma interpretação correta. De acordo com a visão do realismo, o que o humano faz nada mais é do que chover no molhado, tá? Porque você está apenas iluminando com uma lanterna a sala preenchida, por assim dizer. Preenchida anteriormente e constantemente, né? Já o idealismo é aquele esquema, você aponta a lanterna e as coisas se materializam ali. Materializam por quê? Porque você, com a sua percepção e o seu enfoque de luz, você acredita que enxerga uma coisa, você dá realidade para a coisa, você dá forma para a coisa. Você reorganiza a realidade de acordo com a sua interpretação da mesma. E quando você reorganiza a realidade de acordo com a sua interpretação da mesma, você cria as regras, os mecanismos, a própria natureza. Você está criando a natureza ao conscientizar a natureza. Então a sua consciência, Espera um pouquinho. Eu tenho toques com algumas coisas. Sabe que eu tenho toque com algumas coisas? Tem um negócio que está fora do lugar aqui. Percebi. Enfim. Voltando. A sua consciência ela está nada mais, nada menos do que... Sabe quando você abre um mapa e o mapa não é que ele já é existente antes. Você cria o mapa, você cria a realidade, você cria as ideias, você cria o significado, você cria o conhecimento. Então o idealismo ele é muito mais antropocêntrico no sentido de que a medida de todo o conhecimento está no homem, né? A medida de todo o esclarecimento, de toda a possibilidade de razão ou de entendimento está no homem. O entendimento não está no mundo, está apenas no homem. E quando o homem morre, o entendimento morre junto. E a forma efêmera e temporária morre junto, né? Como se você morresse e o mundo desaparecesse. Como se você morresse e a física não existisse mais. Como se você morresse e as partículas entrassem em maneiras aleatórias, imprevisíveis. E não como se o tempo não fosse mais para frente, mas fosse para todos os lados. Como se tivesse mais entropia. Como se não tivesse mais regras básicas da física, regras básicas da biologia, regras básicas de nada. Então não existe mais nada determinado, porque a determinação é a sua própria consciência
que é uma espécie de sincronia doentia entre espécies, entre semelhantes, que na verdade nem sequer é uma sincronia. Quando eu falo uma palavra, você não entende a palavra que eu falei, você entende a alucinação de sincronia da palavra que eu falei. A palavra não consegue carregar significado em si mesma, e você não consegue colocar significado nela, mas você delira que existe significado e que você entendeu o que eu falei. Então é um mundo vazio. O idealismo ele pressupõe um mundo onde nada é objetivo, nada é determinado, nada é construído. Tudo é apenas mente, tudo é apenas teoria, tudo é apenas interpretação e leitura, tudo é apenas percurso de experienciação onde nada está anteriormente ali, mas sim está se construindo na relação, se construindo no instante. E nesse instante você cria a vida, cria o significado, cria o metabolismo, cria a capacidade dos sentimentos, a capacidade intelectual, a capacidade moral. Você cria tudo junto à relação. E essa reflexão do pensamento nada mais é do que a criação da realidade em si, né? Então, essa tese do idealismo é uma tese muito mais versátil, muito mais dinâmica, muito mais plural, muito mais dinâmica no sentido de maleável. Ela é muito mais possível de variação. E ela tende a ser o que você entende por disputa de verdade. Porque não tem uma verdade absoluta. Na verdade, da verdade, nem sequer tem verdade. Tem apenas interpretações e leituras passíveis de concretização alucinante. Concretização de delírio mesmo. Tá? Então a competição entre os ideólogos, ou entre os teóricos, é muito o que a gente entende da história da filosofia. A história da filosofia é uma competição entre teorias. Uma competição entre visões de mundo. Entre pessoas que querem entender como a realidade é, o que a realidade é, como ela funciona, por que ela funciona, de onde ela veio, para onde ela vai. É toda a ciência em si, baseada na reflexão e crítica e baseada na investigação e também na, entre aspas, descoberta ou pelo menos reificação dos conhecimentos. O que é reificação? Reificação é estabelecimento contínuo, reificação é base axiomática. É quando você precisa de um sustento, de um pressuposto para estruturar todo o resto. Tá? Então, o que o cientista faz? O cientista faz um axioma, ele faz uma base científica necessária. Pode ser ou não arbitrária, eu geralmente a considero arbitrária. Pode ser ou não anacrônica, eu geralmente considero anacrônica. O que é anacronismo? É você reestruturar o passado, reestruturar a realidade de acordo com uma visão, descrevendo ela e determinando ela no momento. Então, anacronizar uma referência. Tipo assim, qual o nome do meu gato? Não tem nome nenhum, mas eu vou dar um nome para ele. Qual o nome que eu dou para ele? O nome é substituir o afeto e o significado dele pela palavra que é o nome dele, colocando esse nome como um pressuposto de identidade e um pressuposto de importância. Então eu dou um nome para a coisa. Quando a coisa ganha um nome, eu estou reificando ela. Anacronizando. Anacronizando ela. Também reificando. Mas anacronizando ela, tornando ela uma espécie de outra entidade, agora nomeada, agora significada, agora valorada, que se chama meu animal de estimação com o nome que eu dei. Meu nome não. O nome que eu dei para ele. Então a ideia do idealismo é muito mais instantânea, muito mais efêmera, muito mais poética. É por isso que eu tendo pro idealismo. Eu sempre tendi pro idealismo, acho. Porque o idealismo ele é mais maleável. Apesar disso, como é que você pode perceber o mundo se o mundo não está ali para ser percebido? Essa é uma questão importante. Como é que você percebe a luz se ela já não estava anteriormente ali? O nome luz é o nome é um conceito de contorno. É um contorno sobre a entidade existente. A entidade que tem propriedades específicas. Assim como você pega o contorno para todas as coisas sensíveis que o corpo humano pode sensorializar. Assim como você pega o contorno para todas as coisas da linguagem que a cultura humana vai direcionando através da comunicação e orientando-se no espaço através da nomeação e da caracterização, ou da linguagem em si, né? E a linguagem em si nada mais é do que o modo de conhecer o mundo e interagir com ele de maneira complexa. Mas a linguagem só pode se efetivar em coisas que estão ali para serem efetivadas. Então, nesse sentido, não é nem idealismo nem realismo. É simplesmente, não adianta escolher um lado. O lado que você escolher vai ser ineficiente e ineficaz. Porque se você escolher o realismo, toda aquela cultura que você desbrava em volta dele é uma cultura que está distorcendo, ele está, em certo sentido, corrompendo a identidade originária dele. E nesse sentido de corromper a identidade originária, está falseando a realidade. Por quê? Porque a realidade já está estabelecida, para além do humano. Só que você interpretar ela pode cometer erros. E a gente comete erros. Por exemplo, a pessoa pode não ter o equipamento sensorial para interpretar, ela pode ser cega, ela pode ser surda, ou ela pode entender errado, ela pode ser ensinada errado.
Então, esse entendimento ele não consegue ser sólido. Porque o entendimento ele é sempre tendencioso. Ele é sempre, por vezes, alucinado mesmo. O entendimento não tem como ser, por si mesmo, uma coisa densa. Ele precisa sempre ser uma forçação de barra, literalmente. Então, como é que você força a barra ao entender o mundo? Ao determinar o mundo que já estava ali. Então, você apenas dá um nome para coisas que já estão. Só que, ao dar o nome, ao dar significados, ao usar as coisas, ao iluminar-se, descobrir-se as coisas, você bate na parede. E a bater na parede é literalmente você bater na utilização de vontade. A vontade humana, ela corrompe a realidade última e a essência das coisas. Por que ela corrompe a essência e a realidade última das coisas? Porque ela mente de acordo com seus interesses particulares. E quais são os interesses particulares da racionalidade humana? Sociedade, o conhecimento, a história, o próprio peso e sentido no significado da episteme, né, do conhecer, o significado dos valores humanos, o significado da existência junto ao mundo em si, como uma entidade intelectual, racional e um monte de coisa, as balalas básicas que a gente fala para se autoafirmar como espécie, né? Então, nesse sentido, é um tanto forçação de barra para um indivíduo da espécie humana se autoconfigurar como espécie, se autoconfigurar como indivíduo, se autoconfigurar como autoridade. A autoridade tem um ser humano para descrever a real realidade que já está dada antes dele. Ele só pode aprendê-la, mas ele não pode descrevê-la de maneira a encontrar o 100% da realidade. Por que ele não pode fazer isso? Porque é arrogante. Para você fazer isso, você precisa ter onisciência. Para o ser humano alcançar o realismo, que é a compreensão do que está estável e pressuposto como anterior e antecessor ao ser humano, ao conhecer, você precisa, no mínimo, ter um equivalente à completude do conhecimento. E o equivalente à completude do conhecimento é a onisciência. E a onisciência é um processo divino. Então, para o ser humano entender o realismo, sem corromper a interpretação, sem cair em falsidade, sem cometer erros, ele obrigatoriamente precisa da onisciência. E o ser humano nunca alcança a onisciência. Entendeu? A onisciência está em disputa. Por que ela está em disputa? Porque... eu não sei que está em disputa. Porque faz parte da gente se colocar como centro da leitura, né? Mas... como diabos a gente vai ter 100% de certeza absoluta de que a nossa leitura é onisciente? Como diabos o onisciente sabe que é onisciente? É um paradoxo. Se o onisciente sabe tudo, como diabos ele sabe que sabe tudo? E se ele sabe tudo, será que ele não está limitando o que sabe para fingir que sabe? Para fingir que alcançou o limite do conhecimento? Você pode chegar e falar, eu sei de tudo. Aí chega um Aristóteles, eu sei que nada sei. O que é saber que nada sei, né? Que ele falou essa frase mais ou menos enviesada e torta, né? E não foi Aristóteles, foi Sócrates. Falei, bosta. Eu só sei que nada sei. Você sabe? Sabe o que que não sabe? Então quer dizer que você bateu num limite. Quer dizer que você acabou de falar que você é onisciente, entre aspas, porque você pode ter certeza absoluta de que não sabe. Se você tem certeza absoluta de alguma coisa, mesmo no contraste da linha oposta, negação da sabedoria, negação do conhecimento, você está estabelecendo, paradoxalmente, o conhecimento, porque você descobre que não sabe, você sabe 100% que não sabe. Saber 100% é onisciência. Sempre saber 100% é onisciência. Sabe? Esse é um paradoxo terrível, porque qual é o meu nome? É 100%? A posse é minha? A minha identidade é minha? Ou eu vou usar a teoria do devir, que é a transformação, que é a variação, que é a própria... a palavra até me escapa às vezes. Como é que é a palavra? Enfim, que é a dinamicidade, que é aquilo que a gente entende por impermanência, a não permanência da forma, a não permanência das coisas, que vai pro idealismo. Por que vai pro idealismo? Porque o idealismo é aquele que não estabelece nada sólido. O idealismo defende o quê? Uma realidade construída por ideias e conceitos. Conceitos e ideias são como se fossem vapores. Vapores não densos, não sólidos. Vapores efêmeros. Não apenas efêmeros, mas eu queria falar de miragens. São miragens jogadas como estruturas tênues, extremamente tênues, extremamente frágeis,
que permeiam a atmosfera da existência, por assim dizer. E nisso você diz que dentro da névoa, dentro da neblina, dentro da miragem, dentro do delírio, você tem alguns aglomerados em nuvens, nuvens que tomam formas que você caracteriza como animais, mas não são animais. Nuvens que tomam formas que caracterizam-se como conhecimento, mas não são conhecimento, são nuvens. São ausências, não são presenças, são impermanentes, são mutáveis, são não identitárias, não essenciais. Então, nesse mundo do conceito, do idealismo, nesse mundo das ideias, nesse mundo onde a mente é uma soma de vapores tóxicos com vapores sei lá, de LSD, de psicodelia, nessa psicodelia do conhecimento e da própria existência humana, as ideias nada mais fazem do que regrar pontualmente, circunstancialmente, efemeramente, um delírio funcional. Esse delírio funcional é a comunicação. Esse delírio funcional é o conhecimento. Esse delírio funcional é a base da realidade, que não é real. É uma realidade puramente fantasiosa, puramente ficção. E essa ficção é o próprio conhecimento, nada objetivo e nada digno de critério ou digno de autoridade. E no idealismo é a disputa pelo quê? A disputa pelo melhor narcótico, pelo melhor LSD, pela melhor psicodelia, pela melhor leitura, que é apenas uma leitura que não é melhor hierarquicamente, é apenas uma leitura diversa, é uma variação, é um conflito, é um ego, é um desastre, é uma súplica, é o abismo, é encarar o abismo, é encarar a vacuidade, é encarar a impermanência, é quando você encara a sua efemeridade, quando você encara a sua falibilidade. E esse encarar a falibilidade não tem hierarquia, porque apesar de você fingir que é melhor que o outro, fingir que tem uma ideia melhor, que é um teórico, um filósofo melhor, eu tendo pro idealismo, eu falei disso, né? Você se engrandecer, você se acumular em delírios, em histórias, em narrativas. Essa narrativa é uma construção. E essa construção ela desaba que nem um cartelo de cartas, que nem um castelo na areia. Da onda, né, que atinge o castelo, senão não desaba. Ou pelo vento, né? Enfim, essa corrente filosófica, então, ela vê a reflexão como apenas um exercício, como apenas um processo. Esse processo ele não dá em lugar nenhum. E tende a tentar compreender a realidade, mas quando compreende a realidade, compreende o realismo. Porque o realismo é o quê? É o que está pressuposto como o determinado. Então não dá para compreender 100%, porque o idealismo ele não pode ser 100%, o idealismo ele sempre é falho. O idealismo ele é sempre insuficiente, ele está sempre em disputa. E a arrogância e o ego é sempre a queda para o realismo. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Psicologicamente, os pensadores, os intelectuais, espera um pouco. Em geral, os intelectuais, os pensadores, eles tendem para o realismo. Por que eles tendem para o realismo? Porque eles precisam de um cais, de um farol, de um porto seguro, de uma ilha. Eles não podem ficar à deriva no mar, não podem ficar à deriva no espaço, na vacuidade. Eles precisam de um centro de gravidade, eles precisam gravitar em torno de alguma coisa. E essa coisa que eles gravitam é o conceito, é a ideia. Ou é mesmo, no caso de um realista, a iluminação de uma realidade predada, pré-estabelecida. E você está fazendo o quê? Você está apenas acessando, através da experiência, algo que já existe. Já para um idealista, você está criando o quebra-cabeça, moldando o quebra-cabeça, lapidando a estátua de sal, né? A estátua de sal falsa, que vai durar enquanto o orvalho a deteriora e a decompõe. Dura por um instante enquanto o orvalho vai decompondo a estátua de sal e a estátua de sal vai virando água. Tá? Por assim dizer. A metáfora foi horrível, mas enfim. Essa compreensão reflexiva da realidade, então, é completamente limitada pela sua existência, pela sua cultura, pela sua permanência em sincronia com a cultura também, porque a sua cultura pode ser varrida para debaixo do tapete a qualquer momento. Por exemplo, as gerações anteriores de filósofos, elas varreram para debaixo do tapete várias teorias. A gente quase não usa mais teorias como alquimia, como a do éter, entre outras teorias morais, que também são usadas apenas como ilustração de pesquisa, mas não são efetivadas na praticidade da vida, né, por assim dizer. São teorias esquecidas. A mitologia é mesmo, a mitologia vem mudando. É uma transmissão constante de saberes que sempre está se adaptando a novas narrativas, sempre está sendo distorcida, com vieses e valores outros. Então não tem permanência. E essa construção constante, por vezes, apaga completamente
aquilo que já morreu, aquilo que já deixou de existir. Certas culturas desaparecem, certos idiomas desaparecem, certas identidades desaparecem, certas civilizações ou etnias desaparecem. Tudo vira nada nesse sentido. E é muito melancólico, né? Então esse debate complexo do idealismo e o conflito do idealismo com a sua própria... com o apagar das luzes, né? Com a sua própria falibilidade. Quando a luz apaga e tudo vira trevas. E aí você vai iluminar as trevas não são nada que foram antes, são todas novas, novidades. São novas organizações, novos quebra-cabeças, novos joguetes, novos desafios, novas ilusões, por assim dizer. Novos delírios. Nossa, gaguejei um monte. Eu falei certo. Novos delírios, enfim. Eu estou enfatizando aqui então o ponto de vista do idealismo, que é lastreado no nada. É lastreado na ausência de significado, na ausência de permanência, na ausência de estruturas determinantes ou determinadas. Só que o idealismo ele sempre tende a cair no realismo, tá? Sempre tende. Assim, eu já caí no realismo várias vezes. Cair no realismo é cair numa necessidade axiomática, é cair numa necessidade de valor. É um conceito insubstituível ou basilar. E sempre cai. Cara, até o Nietzsche, que é o cara mais porra louca do mundo, deve ter caído nisso sem querer. Ou os caras do budismo de Amaka. Talvez não tenham caído nisso. Ou talvez tenham, eu não sei. Eu também, talvez tenha caído nisso várias vezes, talvez caí mesmo. É cair na pressuposição de que alguma coisa precisa ter significado, que alguma coisa precisa estar ali. Alguma coisa pode ser, pelo menos, dita como algo, né? A base que eu sempre caio em paradoxo é a energia. Energia é como se fosse algo. É como se fosse o realismo, tá? Energia pressupõe a existência da energia antes do ser humano. A existência da energia antes da ideia. Então, nesse sentido de um realismo que acredita que as estruturas estão predadas, são anteriores, dá pra dizer que a energia é anterior. Mas qual energia é essa? Qual o nome da energia? Não sei. Você vai descrevê-la em contornos. Contornos são ideias. Ideias é idealismo. Então você vai conceituá-la, você vai materializá-la e moldá-la segundo o seu interesse, segundo a sua potência, possibilidade. E segundo a sua existência, né? Comunidade também, a cultura também interfere nisso. Mas, de todo modo, o que eu quero dizer com esse prosa enorme aqui de 20 e poucos minutos sobre esse tema extremamente difícil, né? É um tema central para a filosofia e obrigado demais, Pedro, pela dica, tá? E desculpa mesmo, minhas respostas são difíceis, né? Comecei a vagar aqui, fui longe pra caramba, nem sei onde eu tô. Mas enfim, moral da história, eu não quero aderir a nenhum dos modos, porque aderir ao idealismo é aderir a uma necessidade de construção de conhecimento. Construção, mesmo que mirática, miragem, alucinada, de uma referência. Já o realismo é apenas pisar sobre uma referência e sentir a referência e através do sentimento dizer que sentiu. Tá? E aí você julga o sentimento como prazeroso ou negativo, ou adequado ou inadequado. Mas de todo modo você está ali ampliando o horizonte. Eu não quero ampliar o horizonte porque eu não quero que o sentimento seja valorado ou o sentimento esteja dizendo que a realidade existe, tá? Eu tenho um pequeno problema com a determinação de valores ou determinação de conhecimentos. Mas eu também não quero dizer que o idealismo, no seu fluxo constante de conceitos linguísticos, de conceitos de interação cultural, interação intelectual, interação comunicativa, também tenha uma espécie de possibilidade de desfecho pragmático junto ao fluxo, né? Onde o fluxo é a realidade e a realidade é o fluxo e você deve fluir idealmente como um rio, né? Em direção ao mar da existência, por assim dizer, né? Então eu não quero aderir a nenhum dos lados, mas como vocês podem saber, eu sempre vou mais pro idealismo. Então, se você quiser me categorizar e me rotular, vai rotular como idealista, tá? Realista não. Realista não cola tanto. Eu não consigo predeterminar a sensorialidade das coisas sem que tenha uma espécie de entendimento do processo determinando a experiência. E a experiência é, assim, um conceito. E é, assim, uma ideia. Mas não é a experiência em si mesma, e não é a experiência em absoluto, e não é a experiência de algo absoluto ou em si mesmo também. Ou seja, o mundo predado, o mundo anterior, o mundo originário. Então é muito complexo dizer que realismo, na minha concepção filosófica, pressupõe a sustentação dos humanos, a sustentação do nosso entendimento e compreensão da existência, né? Então não cola para mim o realismo nesse sentido.
mas eu também não quero ficar preso ou refém do idealismo, tá? Então, nesse sentido, a prosa foi mais ou menos essa, já acabou enchendo o saco, né? Já tô de saco cheio também de falar. Enrolei pra caramba, falei um monte de palavra estranha, talvez eu tenha me embolado um monte, que vocês ficaram putos, falaram que deve ter entendido porra nenhuma do que eu falei, deve ter ficado preso nas palavras aleatórias que eu fiquei concatenando uma com a outra, mas foi isso que deu pra fazer. Espero que tenha sido razoavelmente compreensível, tá? Se não foi, também paciência. Mas falei por meia hora já. Então, obrigado pela presença, grato por tudo e desculpa qualquer coisa. Eu só tô aqui fazendo um brainstorm gigantesco sobre um conceito que eu agradeço demais pelo Pedro ter me indicado. E eu demorei a fazer isso que eu tava com medo de fazer, tá? Mas tá na hora de fazer. Eu fiquei meses sem fazer esse negócio, tá? Eu tava realmente ansioso por fazer esse negócio. Cantar com... Vocês viram o que eu fiz, né? Então, não queria falar do assunto porque eu sabia que ia dar esse problema. Eu meio que previ que ia dar um caos, né? E é o que deu, né? Enfim, obrigado pela presença e falou, Zé, até a próxima. Valeu!